Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. A gente está começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINCT, o sindicato que você sabe representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente traz para vocês algumas reflexões sobre o que foi discutido durante a 76ª edição da reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que este ano aconteceu em Belém do Pará. O Brasil Consciência esteve no evento e acompanhou as principais conferências e mesas redondas que discutiram a situação atual da Amazônia e as alternativas para que a gente possa preservar o bioma. As conclusões não são muito animadoras. A floresta está em seu pior momento, segundo os especialistas, e a vida na Terra está em risco caso o Brasil não consiga colocar em prática o plano de desmatamento zero. Veja alguns dos principais debates sobre o tema. O climatologista impiano Carlos Nobre participou do ciclo de palestras do evento e apresentou alguns dos resultados de seu trabalho, como, por exemplo, as projeções para o aumento de temperatura na floresta e os resultados para o clima do mundo. Nobre expôs aos participantes o risco de atingirmos o chamado ponto de não retorno, aquele em que a floresta não terá mais condições de se recuperar sozinha, mas também apontou soluções nas quais ele está trabalhando, entre elas a criação de bioindústrias e de um instituto de pesquisa voltado à Amazônia. Doutor Carlos, a palavra que define um pouco a apresentação que o senhor fez é angústia, né? Há uma angústia muito grande com relação a essa possibilidade do ponto de não retorno ser atingido. Mas o senhor também aponta algumas soluções. Diante de uma reunião como essa, com todas essas discussões que aconteceram, o senhor acredita que a gente está no caminho dessas soluções? É possível reverter esse quadro no futuro a médio prazo, por exemplo? Possível é, fácil não. Porque se nós rapidamente zerarmos o desmatamento da Amazônia, por exemplo, a política do governo brasileiro é zerar todo o desmatamento de todos os biomas até 2030. Precisa zerar a degradação, precisa reduzir demais o fogo e criarmos o maior projeto de restauração florestal aqui da Amazônia do mundo. Então, se a gente der escala para isso, é possível sim, é possível, mas é muito difícil, porque também o aquecimento global, ele continua. Nós continuamos a aumentar as emissões dos gases de efeito estufa. Então, esses são os dois desafios para salvar a Amazônia. Zerar o desmatamento da degradação e fogo, restaurar gigantescamente áreas desmatadas e degradadas, mas ao mesmo tempo as mudanças climáticas têm que ser combatidas. Então nós não podemos deixar a temperatura de jeito nenhum passar de 2 graus. O ideal é não passar de 1,5. Se a gente conseguir manter a temperatura global abaixo de 1,5 e restaurar a floresta amazônica, inclusive com essa nova socioeconomia que foi essa sessão, eu acho que nós podemos salvar a Amazônia, sim. O senhor trouxe uma notícia espetacular, um instituto regional para fazer chocolate com uma doação do Carrefour. Se o senhor explicasse um pouco melhor isso, como é que o senhor conseguiu isso? Nós criamos, alguns anos atrás, o Instituto Amazônia 4.0, a sede em Manaus, que é para mostrar o poder de trazer a indústria 4.0 para dentro da Amazônia e combinar isso com os conhecimentos das populações amazônicas, os povos tradicionais. Então o primeiro laboratório que nós criamos foi o da cadeia do cupuaçu e do cacau. Capacitamos uma população aqui no Pará, Resex, Tapajós, Arapiuns. Isso foi outubro, novembro, e por sorte conseguimos um doador, o Grupo Carrefour, que está doando todo o recurso para construir a biofábrica. É uma biofábrica que vai produzir até 250 a 300 quilos de chocolate e chocolate de cupuaçu, que é o cupuaçu, por dia, e vários outros produtos, esses dois. E nós também
trouxemos o conhecimento de populações, eles melhoraram muito o chocolate com produtos lá da biodiversidade. Agora nós estamos capacitando a Associação Amabela de Mulheres Produtoras de Cupuaçu de Belterra, aqui no Pará, e no final do ano vamos capacitar a comunidade indígena Paiter Suruí, Rondônia. E queremos conseguir financiadores, doadores para construir biofábricas em todas essas comunidades. Então esse é o primeiro para demonstrar a viabilidade. O dado que eu dei ali, nosso estudo mostra que até 120 famílias dessa Resex, Tapajós da Arapiuns, poderão atingir a classe média. Isso não é uma biofábrica para um dono, não. Isso é da comunidade, é totalmente da comunidade. Então eu acho que é uma demonstração que para atingir a classe média você precisa agregar valor, precisa industrializar os produtos da biodiversidade. E queremos também fazer um laboratório para castanha, um laboratório para açaí, laboratório para óleos, azeites de alta qualidade gourmet, e também já desenhamos um laboratório para fazer sequenciamento genômico de plantas, animais e micro-organismos também, para levar esse laboratório, capacitar comunidades, e desenvolvemos um sistema blockchain para essas comunidades registrarem o DNA de tudo isso. Ainda não conseguimos o recurso para construir o laboratório, mas já desenhamos o da castanha também, dos azeites gourmet. Então essa é a ideia do Amazônia 4.0. Agora precisamos da escala. E a escala é aquele outro exemplo que eu dei, o Instituto de Tecnologia da Amazônia, que nós vamos lançar o estudo agora em 28 de novembro. O professor Adalberto Val está aqui, é o líder do estudo lá em Manaus. A ideia é essa, criar um ITA da Amazônia, né? Criar um Instituto de Tecnologia, não é só num país amazônico, é em vários países amazônicos. Ele vai trazer o conhecimento indígena para dentro, com moderníssima ciência, e também a ideia é criar vários polos de inovação, pelo menos 5 polos de inovação, que é onde você cria esses locais para criar essas novas bioindústrias. O senhor falou, voltando à pergunta anterior, que a preservação depende da redução do aquecimento global. A gente pode concluir que se o Brasil fizer tudo certo e zerar o desmatamento, a Amazônia ainda vai estar em risco? Se o aquecimento global continuar, todo mundo está em risco, não é só o Brasil. Então, o que eu tenho dito é que o Brasil tem toda a condição de ser o primeiro país do mundo a zerar suas emissões líquidas. Até antes de 2050 e 2040, zerando o desmatamento, transição energética e também reduzindo as emissões da agricultura e da pecuária. Esse é o maior desafio. O Brasil pode ser sim o primeiro país a fazer isso e liderar todo mundo em desenvolvimento para reduzir as emissões. Mas é lógico, esse é um desafio global, todos os países do mundo têm que reduzir as emissões. O senhor falou das 4 secas, das 4 piores secas. Foi. A última foi a pior. Foi a pior. A situação da floresta hoje é a pior de todos os tempos? É, de muitos séculos, desde que os humanos chegaram na floresta 12 mil anos atrás, os indígenas, é o pior momento. Outra autoridade no tema, o físico Paulo Artacho, acredita que a solução para o problema passa pela eleição de políticos mais comprometidos com a causa ambiental. Melhorar a qualidade da nossa democracia para que a gente não seja obrigado ou tenha como única alternativa a eleição, na verdade, de representantes de grandes grupos econômicos que acabam dominando a pauta política no Brasil como um todo. Isso vai desde o Congresso Nacional e o Senado até as câmaras municipais e os legislativos estaduais. Então eu acho que, por exemplo, este ano, que é a eleição para prefeitos, por exemplo, nós temos que eleger representantes que efetivamente vão na direção dos interesses da população. Isso é fundamental para fazer qualquer mudança no panorama brasileiro. Essa colocação do senhor, ela vai ao encontro, por exemplo, às pesquisas que foram feitas depois da tragédia recente lá no Rio Grande do Sul, em que a maior parte da população aponta a responsabilidade dos políticos por conta do que aconteceu. Mas o senhor acredita que eventos como esse e toda essa discussão em torno das mudanças climáticas já mudaram a percepção da população sobre a necessidade de uma ação conjunta de toda a sociedade no sentido de buscar uma vida mais sustentável?
Olha, não há a menor dúvida que nós só vamos construir uma sociedade mais sustentável se basicamente executivos em todos os níveis, municipais até federal, judiciário, legislativo e particularmente o setor privado não se engajar numa luta pela sustentabilidade do nosso país e do nosso planeta. Não há qualquer outra alternativa sem que haja um trabalho conjunto, em particular das empresas, que em geral só enxergam a questão da sustentabilidade como greenwashing, como a gente chama, como propaganda e não como ações efetivas, olhando para a sustentabilidade do seu negócio e para a sustentabilidade da população brasileira. Então essa cultura a nível das empresas tem que mudar, essa cultura a nível dos governos tem que cuidar e o judiciário brasileiro tem que afinal fazer valer a Constituição brasileira, já que, por exemplo, os incêndios recentes no Pantanal mostraram que 95% dos incêndios são ilegais e você não vê nenhum proprietário de terra indo para a cadeia, nenhum proprietário de terra sendo processado, a mesma coisa na Amazônia. No Rio Grande do Sul, você vê os políticos que acabaram com uma série de legislações que protegiam o meio ambiente de inundações como essa que nós estamos tendo agora e, afinal, o judiciário absolutamente não puniu ninguém, nem levantou responsabilidade de ninguém. Então, isso mostra que é só com uma ação conjunta dos poderes legislativo, executivo, judiciário, a sociedade civil e as indústrias e o sistema financeiro, nós podemos sair dessa situação crítica que estamos levando o nosso planeta e o nosso país. Falando sobre a questão do ciclo de carbono e sobre a obtenção de recursos internacionais para preservar a floresta, existe alguma métrica, alguma coisa que possa ser imaginada daquilo que o Brasil poderia ou deveria receber de outros países para poder conservar a floresta? Bem, em primeiro lugar, acho que é importante entender que o Brasil não precisa de recursos financeiros estrangeiros para preservar a floresta, né? Vão ser muito bem-vindos, são úteis, mas nós temos obrigação de preservar o nosso próprio patrimônio de biodiversidade. Eu sempre lembro que nós saímos de um patamar de 28 mil quilômetros quadrados de floresta desmatada a cada ano, que foi reduzido a 4 mil quilômetros quadrados de 2002 a 2013, sem que com isso tivéssemos qualquer ajuda externa. O Brasil fez isso sozinho, então o Brasil já mostrou que pode zerar o desmatamento, isso já aconteceu de uma maneira muito significativa, mas que a gente precisa de um Congresso que esteja alinhado com os interesses do país como um todo, com os interesses da população, que já demonstrou através de muitas pesquisas de que é favorável à preservação da Amazônia e contra a destruição dos nossos recursos naturais. Em coletiva de imprensa realizada logo após sua conferência, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu as ações tomadas pelo governo e considerou que o país está no caminho certo para lidar com a questão climática. Olha, os servidores do IBAMA e do ICMBio são pessoas muito comprometidas e conscientes. Nesse momento nós estamos com mais de 800 pessoas, entre brigadistas, nossos servidores IBAMA e ICMBio, a Força Nacional de Segurança, a PRF, o pessoal do DENIT, todo mundo trabalhando junto, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica. O trabalho está sendo feito, foi planejado desde o ano passado, houve uma antecipação de mais de 2 meses em relação a esses incêndios. Se não houvesse uma preparação e um compromisso dos agentes públicos, dos servidores, a gente não teria como estar fazendo esse combate. Nós já conseguimos fazer a extinção de vários focos de calor, vários incêndios. Nesse momento, nós não temos nenhum incêndio que não esteja sendo combatido. Obviamente que temos todo o respeito pela mobilização dos servidores, o direito que tem de se mobilizar, de buscar a valorização da carreira. Mas, obviamente, que o governo tem um limite.
E o presidente Lula está lidando com uma demanda reprimida de mais de 6 anos de todas as categorias, do IBAMA, da Polícia Federal, dos trabalhadores, né, do ensino superior, de todos os setores. Ministra, Carlos Pará da Amazônia Connect, qual a importância da COP30? Como é que eu faço? Eu olho para ele, eu de costas para você. COP30 da Amazônia, qual a sua expectativa? As principais demandas que devem ser pautadas na COP30 e qual a importância da Conferência Internacional de Jornalismo que vai acontecer sobre o meio ambiente? Em relação à COP30, a nossa expectativa é de que possamos sair daqui com as contribuições nacionalmente determinadas por cada país, as NDCs, à altura do desafio, que é não permitir que a temperatura da Terra avance acima de 1,5 graus de temperatura. Esse é o dever de casa que deve sair aqui do Brasil. E nós estamos trabalhando desde muito tempo para que isso aconteça. Nós, lá na COP28, conseguimos fazer com que as medidas que tinham que ser tomadas em relação à negociação, processos, fossem estabelecidas à altura, que é, por exemplo, triplicar energia, triplicar a energia renovável, duplicar a eficiência energética e iniciar o processo de transição para o fim do uso de combustível fóssil. Foram grandes decisões tomadas na COP28 nos Emirados Árabes Unidos. Agora nós vamos ter a COP29 no Azerbaijão. Qual é o dever de casa deles lá? É ter meios de implementação, ou seja, recursos, os 100 bilhões e os recursos para a reparação de perdas e danos para os países mais vulneráveis. Então isso tem que sair da COP29. Da COP30, o que tem que sair são NDCs ambiciosas para que a gente possa enfrentar o problema do aquecimento global, que já está acontecendo com eventos climáticos extremos. O Brasil foi distribuindo essas responsabilidades ao longo das COPs e nós esperamos que aqui em Belém, com a ajuda de todos os 195 países, a gente possa fazer aquela que talvez seja a maior tarefa desse milênio, fazer o enfrentamento da mudança do clima. Tudo bem? Oi, Ministro tudo Sassini, bem. da Folha. Tudo bem, Ministra, a ministro. senhora falou das contradições no governo em relação à exploração de óleo no Bloco 59, né? O presidente Lula vem dizendo, ele vem acelerando cada vez mais nas afirmações a respeito da intenção e dá a entender que o governo está decidido que vai levar adiante esse projeto. Não é uma contradição? A senhora acabou de dizer, por exemplo, nessa palestra da senhora que, textualmente, carvão e petróleo são os responsáveis por mudanças climáticas, por aquecimento global. Não é uma contradição? Como é que a senhora ficaria no governo se esse projeto sai da maneira como o presidente indica que vai sair? Primeiro, quem disse que carvão, petróleo e gás é o grande problema da mudança do clima foi o próprio presidente lá nos Emirados Árabes Unidos, quando, no discurso dele de abertura da COP, ele disse que o mundo precisa sair da dependência do uso de combustível fóssil. E trabalhamos da seguinte forma: como é que será feita essa transição? Países ricos, produtores e consumidores lideram essa corrida à frente. Em seguida, vêm os países em desenvolvimento. O presidente Lula, e eu não me referi especificamente à contradição em relação à Foz, como você está dizendo. Eu falei da contradição de um modo geral que existe no governo, porque essa contradição existe na sociedade e existe inclusive dentro dos jornais que vocês trabalham. Uma hora tem um jornalista que faz uma matéria bastante ambientalista e um editorial que pode ir na contramão até daquilo mesmo que o jornalista acredita. É a vida, ela é contraditória. Mas o que o presidente está comprometido é em fazer esse debate do enfrentamento da mudança do clima. E, obviamente, que países produtores de petróleo, todos eles estão agora voltados para ver como é que alcança o objetivo de fazer essa transição. Os países ricos, claro que tem que sair à frente. Produtores e consumidores. Os demais países vêm em segundo lugar. Esse é o esforço que o Brasil está fazendo. O presidente, por exemplo, quando foi na Colômbia, ele fez um acordo para que a gente aprofundasse a agenda de eficiência energética e principalmente de renováveis, fazendo um acordo ali para biocombustíveis e para a questão de hidrogênio verde. É uma corrida.
e, obviamente, que temos o compromisso. Uma das grandes fontes de emissão de CO2 do Brasil, desmatamento. Já temos o compromisso com desmatamento zero. Estamos conseguindo bons resultados em relação à Amazônia. Começamos a ter alguns resultados que indicam, né, um processo consistente em relação ao Cerrado e queremos aprofundar essa agenda. Quando eu me referi à contradição, eu me referi à contradição no conjunto do governo. Somos uma frente ampla, a sociedade é contraditória, o mundo é contraditório, mas todos estamos imbuídos com a missão 1.5 e o Brasil quer liderar pelo exemplo. Na COP30 nós chegaremos com NDC para todos os setores, energia, transporte, para a questão de desmatamento, agricultura, todos os setores. Ministra, os índices de desmatamento de corte raso têm caído significativamente, mas o PRODES e o DT eles não são tão precisos quando a gente fala de corte seletivo. Quais são as preocupações, quais são as ações que o Ministério pode tomar e está tomando em relação a isso? Nós já temos os sistemas de monitoramento que estão sendo aperfeiçoados para fazer a identificação de degradação e toda uma agenda de restauração de área degradada. O compromisso do Brasil é de degradar cerca de 12 milhões de hectares de áreas degradadas. Já acabamos de lançar, né, um programa voltado para a floresta produtiva. Estamos fazendo as concessões para a área degradada. Antes a gente fazia concessão apenas de área com floresta, fosse para manejo ou para produtos não madeireiros. Já fizemos inclusive as primeiras concessões para restauração de área degradada, na expectativa de que possamos aprovar a lei de crédito de carbono para que a gente tenha mais essa frente de restauração. E, obviamente, que continuar o trabalho, né, de comando e controle, para que não haja degradação, não haja desmatamento e, sobretudo, substituir as práticas insustentáveis por atividades produtivas sustentáveis. Começamos um plano com os 70 municípios que mais desmatam, estamos criando um mecanismo de financiamento por preservação de floresta, né, das áreas que tem floresta, que é o TFFF, seria um mecanismo global voltado para a proteção das florestas dos 80 países que têm floresta tropical. Além das conferências e mesas redondas com debates científicos, a programação das reuniões anuais da SBPC também inclui exposições, como a SBPC Jovem, que nós mostramos no programa anterior com a participação do SINDCT, e também a Expotec, neste caso, uma tenda voltada a institutos de pesquisa e organizações principalmente governamentais, que atuam na área de ciência e tecnologia. Foi neste espaço que nós conhecemos o trabalho realizado pelo Instituto Mamirauá. É um instituto de pesquisa local aqui na Amazônia, que está completando 25 anos agora em 2024. E a gente vai conversar com a Bianca Silva, que é do Instituto, vai contar para a gente um pouco sobre o Mamirauá. O que vocês fazem? Qual que é o trabalho principal de vocês? Então, o Instituto Mamirauá é uma instituição de pesquisa, é uma organização social vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Na Amazônia, nós temos 3 instituições que são ligadas a esse ministério, que é o Museu Guild, o INPA e o Instituto Mamirauá. Então, nós trabalhamos com pesquisas relacionadas à biodiversidade, à sociologia e também à parte ambiental. Então, diz que é a parte de socioambiental, sociobiodiversidade. A gente já teve a oportunidade de entrevistar um pesquisador do Mamirauá quando houve aquele incidente da mortandade de botos causada pela seca e a baixa do nível do rio. Essa é a parte ambiental, vocês fazem a proteção de espécies na Amazônia. Além dos botos, tem alguma outra espécie com as quais vocês trabalham? Sim, é muito interessante você mencionar a seca, porque nós pensamos a exposição deste ano considerando o aspecto da água como ponto fundamental da exposição.
porque a gente queria trazer a situação que aconteceu ano passado, da seca extrema, mas também como a água rege todo o nosso trabalho. Então, a partir do que aconteceu ano passado, a gente começou a monitorar os peixes, a qualidade da água e também os mamíferos aquáticos, não só os botos, mas também o peixe-boi. Então, isso já era feito em Mamirauá, de maneira não necessariamente anual, mas agora nós estamos fazendo isso desde o evento da Grande Seca e continuamos monitorando até agora, porque nós estamos nos aproximando da seca e nós não sabemos se o que vai acontecer agora vai ser igual ou pior, ou se não vai acontecer essa mortandade tão absurda. Tanto que aqui no nosso stand nós trouxemos para a pessoa que vem aqui sentir a temperatura da água que chegou o Lago Tefé, que é onde aconteceu a mortandade dos botos. A temperatura chegou a 41 graus e você pode experimentar aqui a temperatura ambiente e a temperatura que estava ano passado na seca. Se eu puder demonstrar com você pode vir aqui um minutinho? Aqui a gente tem a temperatura da água, a temperatura ambiente, e aqui 41 graus, que foi o que os botos experimentaram durante a seca. Então, a gente aqui se sente um pouco como os botos, né? Não tem como ficar nessa água. Deixa eu experimentar aqui, claro. Peraí, vamos lá. Normal, 41 graus. É uma sopa. É uma sopa. E aqui a gente tem a foto de um boto saudável e aqui, infelizmente, um boto já que morreu, né? Para completar, a qualidade do ar estava muito ruim. Nós fizemos uma medição da profundidade do rio ao longo de 10 quilômetros e a profundidade estava 50 centímetros. Estava muito raso, o ar estava extremamente ruim e a temperatura dessa maneira. Então, não deu, né? E como é que é essa parte social? O que vocês fazem pela população amazônica? Nosso trabalho ele é intrinsecamente ligado com a população ribeirinha, a população que habita a região do Médio Solimões. Para poder viver dentro de uma área de conservação, você tem que ter uma assessoria técnica, e é isso que o Mamirauá faz. Ele busca tecnologias, faz pesquisa para que a vida das pessoas seja melhor, que elas possam retirar recursos naturais de maneira sustentável. E, sobretudo, no período da seca, nós verificamos a importância de tecnologias sociais, como, por exemplo, ter uma água limpa no momento em que a água ficou escassa. Então, a gente teve agora, a gente tem aqui no nosso stand um produto que a gente pode purificar a água do rio. Então, um rio que vem com muito sedimento, a gente pode, dessa maneira, também deixar a água potável. Então, a gente tem aqui a água do rio. Se a gente adiciona sulfato de alumínio, a água já fica com essa situação de o particulado ele vai decantando, mas se adicionar cloro, que é essa composição aqui, que é cloro e sulfato de alumínio, a gente vai ter o sedimento descendo cada vez mais rápido. Quanto mais rápido ele descer, vai ter a sua água mais limpa. Então, quando ele estiver totalmente decantado, é só coar essa água, a parte que está sem sedimento, e pode beber. Então, numa situação de seca, isso é muito grave, né? A gente precisa ter essa opção. Essa questão da água potável para as pessoas que vivem na floresta amazônica é tão importante que nós vamos fazer uma pausa na apresentação do estande do Mamirauá para mostrar o depoimento da professora Vânia Neu, doutora em Ecologia pela USP de São Paulo e que atua na Universidade Federal Rural do Amazonas. Faz 10 anos que eu desenvolvo tecnologias sociais que levam água e saneamento para as comunidades ribeirinhas, né? Então, desde que eu cheguei na Amazônia, vim da região sul, isso é uma coisa que sempre me impactou. As pessoas na Amazônia não têm água potável para beber. E se você não tem água potável, difícil, né? Porque a água é a parte principal do teu corpo, né? 70% da gente é água. E se você consome uma água que não é potável, como é que teu organismo vai funcionar, né? Até o alimento que você ingere, muitas vezes ele volta, né? Pois que você tem diarreia, você tem vários problemas de saúde, né? Então, essa é uma realidade, né? E cada vez mais intensa. Por quê? Porque cada vez a gente vê uma degradação maior dos corpos hídricos. No passado, a gente tinha
coliformes totais que vêm da decomposição da matéria orgânica. Mas hoje a gente tem uma contaminação vindo do garimpo, de agrotóxico, né? A gente tem uma poluição muito grande das cidades, né, que não tem tratamento de esgoto na Amazônia, grande parte delas. Então isso é muito sério. É uma coisa que é muito curiosa, né? Como é que pode alguém na Amazônia não ter água potável? Então, a gente tá, muitas vezes, as pessoas estão em cima da água, ou em cima da água, ou longe da água, então a água faz parte desse dia a dia. Só que a água não é potável, né? Então, como eu falei, justamente devido até condições normais, naturais mesmo, a gente tem, né, patógenos nessas águas. Então, toda a água que é consumida, ela precisa de um tratamento, né? A água que chega na tua casa é tratada. E assim deveria ser fazer o tratamento. Então, tem patógenos que estão, vírus e bactérias que estão na natureza. Então, essa água precisa ser tratada. E hoje não é só mais patógenos, mas elementos químicos vindo da mineração e da agricultura que degradam a água. E tem uma coisa interessantíssima aqui que o Instituto desenvolveu depois da seca. Vocês criaram uma rede de olheiros sobre o nível do rio. Como é que é isso? Então, os rios, eles são monitorados por réguas. Essas réguas são oficiais. Não necessariamente são as pessoas que estão medindo, mas tem pessoas que de fato estão observando e nos dando indicação. Então a gente compila os dados que vêm desde Tabatinga até Manaus, monitorando o nível do rio. Isso é muito importante, porque a gente não tem dados que vão nos dar a previsão do quanto está subindo e descendo o rio. Então esse monitoramento agora é um grupo de WhatsApp que nasceu para divulgar na região só do Lago Tefé, mas se expandiu para toda a região do Médio Solimões, até o Baixo Amazonas agora tem gente. Então vamos lá, cadê o celularzão aí mostrando o boletim das águas? Como é que é isso? Então, isso nasceu para divulgar um informe que a gente tem feito. É um informe que a gente dá de 15 em 15 dias várias informações. Então, dentro dessas informações, a gente mostra como está o nível do rio. E os comunitários, os ribeirinhos, nos mandam fotos de como é que está o nível do rio na sua região. Então, isso também é uma maneira de fazer o que a gente chama de ciência cidadã. Que a pessoa pode contribuir para a ciência, não necessariamente na universidade, mas no seu local de vida, de trabalho. Então aqui é uma foto do Rio Tefé, mostrando o primeiro dia, ano passado, que foi em novembro, que conseguiu entrar um barco para levar suprimentos para a cidade. Então todo mundo ficou sabendo. De 23 para agora, nós temos já 600 pessoas nesse grupo de WhatsApp divulgando. Então aqui a gente tem uma mensagem dizendo: o Rio Tefé baixou 5 centímetros. E as reações são engraçadas. Tem gente que fica, ai meu Deus, 5 centímetros. Que teve dias que baixou 1 metro. Então a gente tem que ficar atento para ver o tanto que está baixando. Aonde a gente está, a gente diz assim, se Tabatinga baixou 10 centímetros, daqui a uma semana em Tefé baixou 10 centímetros. Então é uma maneira de a gente se comunicar. Além do boto, vocês também fazem trabalho com o réptil, com o jacaré? Sim, nós trabalhamos com diversos grupos. Dentre os animais, nós trabalhamos com vertebrados terrestres, que envolve desde onça, macacos, aves, e também a gente trabalha com mamíferos aquáticos, os anfíbios e répteis, também com cobras, com lagartos e também com invertebrados. A gente também tem uma equipe que trabalha só com este grupo. E para além disso, também tem os peixes e também tem as plantas. Então o grupo de biologia é bastante amplo no Namirauá. Aqui a gente trouxe o crânio do boto, o boto rosa e do boto cinza. O boto rosa foi o que foi mais afetado durante a seca. Então a gente teve de 209 animais, 90% foi do boto rosa. E esse animal, ele é muito ameaçado de extinção, foi muito grave, a gente perdeu 10% da população desses animais no ano passado. Quando o normal é perder muito menos, né? Então, e aqui a gente trouxe também um crânio de jacaré-açu, que é o maior jacaré que a gente tem. Esse aqui tem um crânio de 70 centímetros, se você quiser saber o tamanho dele, basta multiplicar por 7 vezes o tamanho da cabeça, que dá quase 5 metros de comprimento. Entre todos os trabalhos desenvolvidos pelo Instituto Namirauá, um dos maiores destaques é o do manejo sustentável para o pirarucu, o gigante da Amazônia. O trabalho desenvolvido com as comunidades
praticamente impediu a extinção do peixe no bioma. Bom, e aí a gente chega nessa instalação aqui. Olha, eu tô com uma grande angular e é até difícil de conseguir pegar o tamanho todo do pirarucu. Ela estava me explicando que essa representação, né, essa figura, está em tamanho natural. Você ia me contar dos 25 anos do Instituto, o manejo, né, a instituição do manejo sustentável do pirarucu. Como é que é esse trabalho? Então, o manejo do pirarucu a gente considera como um carro-chefe do manejo na nossa instituição. A Mirauá completa este ano 25 anos e isso também quer dizer que são 25 anos de manejo. A gente trabalha com diversos tipos de manejo, mas o pirarucu realmente é o carro-chefe. Então, o pirarucu é o maior peixe de escama de água doce do mundo. Ele pode chegar a 3 metros de comprimento, pesar mais de 200 quilos. E esse grandão aqui, nós capturamos no ano passado 2,45 metros, pesando 128 quilos. Bianca, chega lá um pouquinho perto do pirarucu, vamos lá. Então, esse aqui ele tem 1 metro, nós chamamos eles de bodeco. É assim que o pessoal se refere a esses animais que são menores. Esse aqui é o tamanho permitido de captura por lei. Acima de 1,5 metro a gente pode capturar. Caso um pescador ou pescadora pegue um animal menor que 1,5 metro, ele não pode comercializar esse animal, ele tem que devolver para o lago. E quando a gente fala da contagem do pirarucu, os pescadores e pescadoras sabem dizer o tamanho que o indivíduo tem quando ele sobe para respirar. Como é que é esse trabalho? Como é que vocês controlam o tamanho do peixe que está sendo retirado? Vocês ficam fiscalizando o dia todo? Vocês conseguiram conscientizar a população? Como é que é isso? Então, o trabalho de manejo do pirarucu, ele acontece já há 25 anos com assessoria técnica do Programa de Manejo de Pesca do Instituto Mamirauá. Não há uma necessidade tanto dessa fiscalização, porque eles mesmos são os próprios fiscais, eles mesmos já sabem da importância que é respeitar esse tamanho mínimo, porque eles viram que se retirar abaixo de 1,5 metro, esse animal não vai poder se reproduzir. Então não é uma necessidade tanto de fazer essa fiscalização, porque já é uma coisa que está introjetada na vida deles. Eles mesmos conscientizam os próprios colegas, né? E como é que é esse manejo? O pescador é um ribeirinho, ele pesca de quando a quando? Eles sobrevivem de pesca de pirarucu, porque lá para baixo em São Paulo o preço de um peixe desse é muito caro, né? Tem gente que imagina que dá para ficar rico com pesca de pirarucu. Tá certo. O ribeirinho, ele vive de diferentes fontes de renda. O pirarucu, a gente costuma falar que ele é como se fosse o 13º, porque ele só vai receber esse dinheiro no final do ano, né? Então, a pesca do pirarucu ela só acontece no período da seca, quando os rios já estão baixos e os lagos estão isolados. Então, os pescadores e pescadoras eles são instruídos a fazer a contagem do pirarucu. Então, até comentei antes que o tamanho menor ali, que é 1 metro, indivíduos abaixo de 1 metro nem são contabilizados, porque eles querem realmente contar os indivíduos que já reproduziram e que podem ser capturados. E essa venda eles fazem após a pesca, que é na época da seca entre setembro e novembro, e tem uma feira do pirarucu em Tefé, mas também tem uma venda para outras partes do Brasil. Agora, eles não vivem só disso, eles também vendem farinha, vendem açaí, tem a parte do manejo florestal também, tem o turismo de base comunitária, então são várias fontes de renda. A gente fala que esse daqui é o 13º ou o dinheiro do Natal, né? Essa rede aqui, ela foi tecida por um técnico do Instituto Mamirauá, que também é pescador, que tem muita experiência. E essa rede ela tem realmente o tamanho real que os manejadores utilizam para capturar o pirarucu. Então ela tem esse tamanho de malha, de nó a nó, de 32 centímetros, que evita que animais pequenos se emalhem. Não só pirarucu, mas outros animais também. Aí no caso o pequenininho ali escapa. Esse escapa. E essa foto super bacana, o que é esse prédio aí? Então, isso é um laboratório satélite
Nós temos 4 laboratórios desses já, a nossa instituição utiliza como base de pesquisa. Nós moramos em Tefé e a 40 quilômetros fica a base mais próxima de trabalho. Então, esse é um projeto do governo federal. Nós temos, então, essa estrutura maravilhosa de trabalho, que a gente pode dormir lá, trabalhar lá, enfim. É uma chalana flutuante. Quase uma chalana, tá certo, é uma boa. Que tipo de laboratório tem aí dentro, só por curiosidade? Por exemplo, quando os pesquisadores fazem algum trabalho de captura de animal e precisa retirar sangue, eles podem levar um animal até lá, ou às vezes quando tem a captura para fazer coleta, fazer taxidermia, preservar a pele do animal, também utiliza esse espaço. Ou, por exemplo, para fazer contagem de peixes. É um laboratório genérico, né? Tá. Não é específico. Mas toda uma estrutura de laboratório e de dormitório, né? Legal. E você falou que fica a 40 quilômetros, vocês chegam de barco, de Tefé até o laboratório. De voadeira, E aí vocês ficam quantos dias no laboratório? Às vezes 1 mês, 10 dias, 20 dias, depende da expedição. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, nós estamos aqui na Expotec, no estande de um dos institutos de pesquisa da Amazônia, que é o Museu Emílio Gueld. A gente vai conversar com a Su Costa, que vai contar pra gente o que o Emílio Gueld faz. Boa tarde, Su, obrigado por você ter recebido a gente aqui no trabalho. Conta pra gente um pouquinho o que é o Museu Emílio Gueld, há quanto tempo ele existe e qual que é a atividade que vocês desenvolvem lá? O Museu Paraense Emílio Gueld é uma instituição de 158 anos, na verdade é o segundo museu a ser aberto no Brasil, e ele é uma instituição dedicada a estudar a sociobiodiversidade da Amazônia. Atualmente nós somos um museu que temos uma coleção de mais de 4 milhões de registros sobre a Amazônia, desde fungos, plantas, animais, até culturas, línguas. E atualmente nós servimos não só como salvaguarda desse patrimônio, mas como um grande produtor de conhecimento científico e divulgador de conhecimento científico, pois temos uma relação muito preciosa com a divulgação e a popularização da ciência. Quando você fala que vocês têm acervo de língua, vocês têm lá, por exemplo, como um dicionário e, vamos dizer assim, a gramática de uma língua indígena que tem na Amazônia? Sim, algumas línguas, porque assim, primeiro nós temos os registros das línguas e aí nós vamos estudando essas línguas, né, com o passar do tempo, que leva bastante tempo para você compreender a gramática, estudar uma língua. Tanto que nós temos aqui no stand um jogo construído pela instituição que trabalha exatamente as línguas indígenas. É um jogo de videogame criado a partir dos dicionários de línguas indígenas. Quantas línguas o Museu Emílio Gueld já identificou só na Amazônia? Eu não sei o número preciso, mas acima de 120 com toda certeza. O Brasil tem aproximadamente 300 línguas indígenas. O Gueld tem catalogado, se eu não me engano, 150 ou 180. Eu não sei exato o valor, o número exato. Existe na Amazônia hoje ainda índios que não tiveram contato com o homem branco? O museu tem algum trabalho nesse sentido? Eu acho que zero contato não existe, mas a gente tem sim na Amazônia alguns povos isolados, que mantêm suas tradições, que mantêm a restrição de contato, que mantêm a restrição com a lógica do mundo ocidental. Bem, com relação a pesquisas com esses povos, o Gueld teve em 2019, inclusive, uma exposição realizada com um dos povos mais isolados do Brasil, onde apenas um representante arrasta o português, né, que são os zoés, mas esse contato ele precisa ser mediado via FUNAI, é um processo muito mais delicado de estudo e de aproximação.
mas eu acho que faz parte, né, da existência e da organização cultural de alguns povos. E assim, se a gente for pensar, nós somos isolados para muitas das culturas indígenas, né? Então, inclusive essa SBPC faz um clamor a isso. Porque quando ela fala sobre um novo pacto social com a natureza, que está no tema da SBPC, ela está chamando para que a gente olhe também para os pactos sociais que comunidades indígenas fazem com a natureza, de não destruição, de utilização com responsabilidade. Então, eu acho que todos nós precisávamos ter mais contatos uns com os outros, para aprendermos uns com os outros. Muito bacana. Bom, saindo um pouco dessa questão aí das tribos, o museu, já visitamos um estande do museu numa SBPC lá em 2019, em que vocês tinham ossadas, itens de arqueologia e de biologia e zoologia. O museu hoje expõe isso permanentemente? Como é que funciona? Sim, o museu tem a sua base física no centro da cidade, onde a gente tem exposições, inclusive a nossa exposição de longa duração, ela mostra uma amostra de todos os nossos acervos, então tem os fósseis, tem os animais. Aqui na SBPC, por ser a nossa casa, né, nós estamos em Belém, então foi mais fácil, a gente decidiu por dia trazer temáticas diferentes. Então, já teve o dia das ossadas, dos bichos, o dia das plantas. Hoje nós estamos falando muito sobre comunicação da ciência. Muito bacana. E dentro do museu, como é que é isso? Vocês têm equipe permanente de pesquisador? Vocês têm algum tipo de formação, sei lá, stricto sensu, lato sensu, há algum tipo de formação de mão de obra para esse trabalho? Sim, o Museu Guild tem grandes coordenações com pesquisadores, porque é um grande instituto de pesquisa, né? Tanto que nós fazemos parte do MCTI. E existem pelo menos 7 cursos de pós-graduação na instituição, onde a gente consegue formar essa mão de obra especializada. Então, temos pós-graduações em zoologia, em botânica, em ciências ambientais, em diversidade socioambiental, em diversidade social, cultural. Então, todas as áreas do Museu Paraense, elas estão, de alguma forma, conectadas a uma pós-graduação, e com isso a gente consegue formar esses recursos humanos ultra especializados, que a gente chama. Alguma pesquisa em andamento que você possa comentar assim de destaque? Algo que você se lembre, que está sendo desenvolvido nesse momento, que tenha tido resultado recente? A gente trouxe, por exemplo, alguns conteúdos sobre o papel do Guild na descrição das espécies da Amazônia. A gente tem o que a gente chama de espécies do milênio, onde a gente cataloga as novas espécies que surgem, né? Então, isso é uma pesquisa constante. O Museu Paraense Emílio Guild é responsável por construir essas listas de espécies ameaçadas, né? Então, nós participamos desses grandes bancos de dados de biodiversidade para a Amazônia. Então, acho que seria importante destacar isso, em especial no contexto que nós estamos, assim como pesquisas com relação aos impactos da crise climática na floresta. O museu tem um projeto de pesquisa de maior duração. Há 30 anos, ele monitora a floresta e os impactos e faz experimentos de como a floresta se comportaria na modificação, por exemplo, do sistema de chuvas, que é o que a gente espera para os próximos anos. Quantas pessoas estão envolvidas no trabalho diário do museu, aproximadamente? 700 pessoas, mais de 700 pessoas. Nós temos 3 bases físicas, né? Então, isso sem contar com os nossos bolsistas, alunos de pós-graduação. 3 bases físicas. É o museu? É o museu que fica no centro da cidade, que é o Parque Zoobotânico, que é onde tem as exposições, a de visitação. Nós também temos aqui próximo da universidade a base física, onde ficam as coleções, onde elas são armazenadas, e temos uma estação científica numa unidade de conservação no Marajó, uma floresta altamente protegida, e tem essa base científica do Guild para pesquisas com a floresta.
é um lugar tão isolado que a gente viaja 22 horas de barco para chegar lá. E por ser uma unidade de conservação, não tem moradores. A gente acabou de entrevistar um mateiro que trabalha para o museu e que trabalha na limpeza dessa estação. Ele falou, inclusive, que existe a possibilidade de visitar essa estação. Como é que o visitante pode fazer para conhecer os acervos das 3 bases, dos 3 prédios e mais dessa base? A visitação na base que é no centro da cidade, que é o que as pessoas entendem como Museu Guild, ela é livre, o ingresso é R$3, é um ingresso solidário, simbólico, né? Mas ela é aberta ao público e lá você pode ver a mostra dos acervos. Atualmente estamos inclusive com uma exposição sobre línguas indígenas, e muito interessante, em parceria com o Museu da Língua Portuguesa de São Paulo. Já com relação aos acervos científicos, nós temos programações específicas para a abertura desses acervos, porque eles são muito delicados, existe uma certa restrição, mas nós temos eventos e divulgamos a abertura desses espaços. Agora, com relação a Cachoanã, é só mandar um e-mail para o Museu Guild, entrar em contato com a coordenação de Cachoanã, porque ela aí informa os valores, porque por ser uma estação científica você pode se hospedar lá, os valores e as datas que a gente faz as viagens. Como disse a Su, o Museu Emílio Guild mantém uma unidade de pesquisa dentro de uma das áreas de preservação permanente da floresta. E o Brasil Consciência teve a oportunidade de conversar com um dos moradores desse local. Ele trabalha na unidade de pesquisa do Museu Emílio Guild como faxineiro, mas também atua, devido à sua experiência, como mateiro, guia das expedições que vão fazer pesquisa dentro da floresta. Conheça um pouco do saber tradicional que uma pessoa como essa traz consigo e o que ele pode oferecer na preservação da mata. E como é que foi que o senhor se tornou mateiro? Eu comecei a trabalhar na estação, eu tenho 30 anos de estação, sou morador de Cachoanã e o museu ele me deu essa oportunidade para mim, que na verdade a minha função em Cachoanã não foi de mateiro, foi de fazer a limpeza geral da estação, só que como eu tenho um conhecimento muito grande, eu consegui fazer condução de pessoas em trilhas. Quantas vezes o senhor sai, mais ou menos, assim, num mês para levar o pesquisador? Sempre são uma vez por mês, porque o museu agora nós temos pouco visitante. Temos com uma escala só durante um mês. Mas nem toda vez eu que vou levar, né? Entendi, nem toda vez é o senhor. Tem outros mateiros lá no museu. Tem pessoas que fazem o mesmo trabalho. Legal. Bom, o senhor falou que o senhor começou lá na limpeza. Sim. Mas como é que foi que eles descobriram que o senhor tinha essa facilidade, essa capacidade para trabalhar com o guiamento dos pesquisadores? É porque eu tenho um conhecimento muito grande da área, né? Ando muito no mato e conheço a área, né? Antes do senhor trabalhar no museu, o senhor fazia o quê? Eu saía para fazer trilhas, tinha vez que ia para o mato caçar, fazer atrás de comida e a única coisa mais difícil do mateiro é você fazer um atalho. Atalho, porque já tem as trilhas na floresta. Não, o atalho, você sai por exemplo, você está na trilha, eu vou adiantar mais essa minha caminhada, eu vou fazer esse atalho para tal paragem. Isso aí é o mais difícil, porque você tem que conhecer, porque se você não conhecer, aí você se perde. O senhor já se perdeu alguma vez? Não. Nunca se perdeu? Nunca perdi. E o senhor já perdeu alguém na mata? Também não. Nunca perdeu ninguém? Perdi. Como é que é o trabalho no museu para o senhor? O trabalho do museu, para mim, se eu for falar o trabalho do museu para mim, o museu, eu estou com 30 anos no museu. A verdade, eu convivo mais na estação com mesmo a minha família. É mesmo? É.
E eles não ficam com ciúme do senhor? Não, porque eles sabem que eu tenho um amor pela estação, sabe? Quando eu passo uma semana na casa da minha mãe, eu já quero voltar pro meu trabalho, para a estação. E desse período todo, o senhor acumulou alguns conhecimentos, né? O senhor trouxe, inclusive, está segurando aí um instrumento. Como é que é o nome dele? Tipiti. Tipiti. É. O que é o tipiti? O tipiti, eu vou começar pela roça. Ok. Tá? O processo da roça, da farinha, começa pela roça. A roça você faz 100 metros quadrados dentro daquilo. Ali você vai limpar, aí você vai plantar a maniva, que é uma haste. Aquilo ali você vai cortar em pedaço, de um pau mais ou menos. Aí você vai cavar aquela área tudinho e você vai plantar aquilo. Ou se for grossa a maniva, você coloca 2 pedaços. E se for pequeno, se for fino, você coloca 2, porque é risco você perder. Se você perder um, você tem mais um, entendeu? Então, depois de plantado, você vai esperar de 8 a 9 meses para poder fazer a colheita. Certo. Dura muito, precisa de um processo muito demoroso. Aí depois, você vai tirar a mandioca, você tira 5 sacas de mandioca, você vai limpar essa mandioca, você vai colocar de molho por 1 ou 2 dias. Certo. Aí você vai fazer, no outro dia você vai fazer o mesmo processo. De tirar 5 sacas de novo de mandioca e limpar e no mesmo dia cevar. Aí, depois da cevação, você vai misturar os 5 paneiros de mandioca, você vai misturar aquela massa, tudinho, bem misturada. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar nesse tipiti, fazer bola e colocar nesse tipiti. Encher esse tipiti. Então, 5 tipiti grande é uma fornada que chamo com 2 latas, que dá 30 quilos, que é um fardo de farinha. Não é desse tamanho, é um tipiti grande, com 2,15 metros, 2,20 metros. Aí você vai para o processo de escaldamento. Escaldamento você tem que ter o máximo de cuidado para você não queimar e não embolar a massa. Você tem que ter uma pessoa lá tomando conta do fogo e você aqui no rodo, entendeu? Aí você pega uma vasilha, joga 5 vezes, aí escalda aquela farinha. Quando você percebe que aquela farinha está escaldada, você joga mais 5 e fique fazendo esse processo, mais 5, até terminar os 5 tipiti, tá? Aí você vai terminar de escaldar aquela farinha. Depois do escaldamento da farinha, se ela estiver muito grossa, você vai utilizar essa peneira para coar a massa. Você coa a massa tudinho nessa peneira. Aí, os 5 tipiti aqui você vai coar tudinho e vai para o forno de novo. Porque ela demora menos para torrar ela todo igual de que ela é graúda. Porque muitas das vezes torra o miúdo e o graúdo não torra. Aí o que acontece? Muitas das vezes a farinha sai mole. O graúdo estraga o miúdo. Então, esse processo aqui, de escaldamento, é um processo muito dedicado, mas o processo de torração ainda é muito mais, porque você tem o máximo de cuidado, porque senão você perde o seu produto. Quando que o senhor aprendeu a fazer isso? Eu aprendi a idade de 10 anos. A sua família fazia isso? A minha família no interior. Minha mãe e meu pai trabalhavam, nós trabalhávamos com isso. A nossa vida, antes de eu me empregar no museu.
Eu estou com 56 anos. Entendi. Aí vai para o final da farinha, que é a torração. Essa torração você tem que ter o máximo de cuidado para você não queimar a farinha. Você tem que ir controlando o fogo da maneira como a farinha ir torrando. Porque se você colocar muito fogo, o miúdo sempre fica embaixo. O miúdo vai queimar e o graúdo não vai torrar. E você vai perder, vai queimar a farinha vai ficar amargo. Muitas das vezes a farinha vai ficar mole, vai ficar com gosto diferente. Muitas das vezes azeda, ela mole, ela vai ficar azeda e você perde o produto. E quando ela sai da fornalha, ela tá assim? Ela tá assim, ó. Derrama um pouquinho ali dentro pra gente ver. Essa é a textura ideal, ela tem que estar nesse grão e sequinha. Exatamente. Legal. Então, essa farinha aqui... Essa farinha aqui, ela é de uma comunidade próxima, em torno da estação. Uma comunidade Pedreira e Laranjal. Essa farinha aqui, ela é especial. Essa farinha aqui, eles têm contrato com essa farinha aqui em Portel. Quando eles chegam com essa farinha, no dia que eles chegam, eles vendem todinho essa farinha, porque é uma farinha de qualidade. E tem muitos que vêm de lá, no interior, que passa semanas em Portel para querer vender a farinha e não vende, porque o produto não tem qualidade, né? Que hoje o comprador, ele chega na feira, o saco tem que estar o saco todo aberto para ele ir provando se a farinha é boa ou não. Porque se a farinha não for boa, ele vai comprar de outro lá na frente. E qual que é o consumidor? Quem que compra? São donos de armazém? É o pessoal da própria comunidade? A própria comunidade. Entrego, tem um contrato em Portel, em comércio. E esse cultivo da farinha é a principal fonte de renda, por exemplo, da propriedade do seu pai? É, exatamente. E tem mais pessoas que vivem disso? A própria comunidade, todos os pessoal da comunidade fabricam. É possível viver bem fazendo cultivo de farinha? Fazendo outras atividades em que faz a farinha, dá para sobreviver. Lógico, no período em que a planta está lá crescendo, vai fazer outra coisa. Porque né? a roça você tem que fazer no máximo 2 no ano. Quando chegar no meio de uma roça, você tem que ir providenciando outra. Porque se você for deixar para fazer, no final você vai ficar o quê? Você vai comprar farinha, porque você não vai ter como. Porque tem um processo que demora muito. Legal. Entendeu? Legal. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDICT deve acessar os nossos canais na internet que estão aí para você na tela neste momento. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, o e-mail do BCC é sempre o caminho para você puxar a nossa orelha. A gente volta na semana que vem com mais informações da reunião anual da SBPC. Dessa vez com um resumo sobre as discussões para a neoindustrialização do Brasil e a formação de mão de obra qualificada para tanto. É uma semaninha, a gente está de volta, gente. Tchau, um abraço.